Ferrari cria uma versão contemporânea do F40 para um único comprador. Um comprador frequente da Ferrari desembolsou uma quantia significativa, mas não revelada, para que a fabricante italiana fabricasse uma única peça do SC40, modelo que visa prestar tributo ao icónico F40 de 1987. A relevância da literacia na prevenção do AVC. Segundo a investigação, mais de 80% dos AVC poderiam ter sido evitados. A importância da farda escutista. Com um significado simbólico único, a farda é motivo de grande orgulho para os escutas, que o passam de geração em geração. A bandeira do protestantismo nacional. Mesmo os portugueses que não têm fé em Deus acreditam numa santidade de origem medieval, um fenómeno que separa a humanidade entre, de um lado, místicos ascetas excepcionais ou heróis da política, e do outro, o povo. Estamos a legitimar uma milícia em nome do resgate animal? Por causa do bem-estar dos animais, agora aceitam-se circunstâncias que provocam um real desconforto humano, como a comparação do ir a uma entidade de socorro e proteção, até com autorização para utilizar sirenes. Os inquilinos de novembro. Durante o verão, a praia não se revela na sua verdadeira essência. Em novembro, a nossa percepção já está mais aguçada. Valorizamos tudo o que encontramos por lá. Crônica de Miguel Esteves Cardoso. Encerramento da urgência do Hospital de Covões gera contestação entre utentes dos serviços públicos. A ULS fundamentou a decisão na baixa procura da urgência, que é de 10 a 15 atendimentos por dia. Farioli garante que vai aperfeiçoar ainda mais. O treinador comenta a ideia de que os concorrentes já descobriram como anular o FC Porto. Salienta que a equipa precisa de ser paciente e alterar o chip em relação ao perfil e às exigências do SP Braga. 13 esfaqueados em luta marcada na internet. Pancadaria organizada nas redes sociais resulta em 3 feridos à facada. Os agressores receberam condenação. Ana Anes é acusada pelo Ministério Público de ter planeado o ataque ao pai. A juíza de instrução criminal disse que fez a intenção da procuradora de deter a filha de José Manuel Anes e decidiu pelo internamento. Estado arrecada 200 milhões de euros diariamente em impostos. Até setembro, a receita fiscal aumentou, impulsionada pelo crescimento dos impostos indiretos e pela redução dos reembolsos de IRS. Dia de Todos os Santos atrai romaria aos cemitérios do Algarve. Em Faro, o quiosque de flores próximo ao cemitério registrou uma elevada afluência. Os preços permaneceram semelhantes aos do ano anterior. Da paz macilenta à noite de embriaguez, parte 1. Publico@publico.pt. Inglaterra, 5 horas. Após ataque, 9 pessoas correm risco de vida. As autoridades britânicas anunciaram a detenção de 2 suspeitos. Além disso, o Benfica venceu o Vitória por 3-0. Sapatilhas ou ténis, uma disputa interminável à vista. Qual é a nação europeia com apenas uma língua nativa? Marco Neves possui a resposta. Além disso, as curiosidades sobre a palavra, príncipe, e a antiga, e sem fim, rivalidade entre sapatilhas e ténis. A Europa ecológica retrocede nos veículos elétricos. O retrocesso nas intenções de eletrificação das marcas pode indicar o início de um retrocesso importante, uma Europa que, por receio de transformação, corre o risco de abdicar da liderança. Editorial de Tiago Luz Pedro. 6 horas. Durão Barroso afirma que a presidência deve possuir a experiência política. O ex-primeiro-ministro sustenta que a presidência deve ser prudente e experiente. Além disso, o Benfica derrotou o Vitória por 3-0. Braga visita FC Porto em busca de vitória para distanciar concorrentes. Azuis e brancos alinham com 25 pontos, igualando o Sporting e superando o Benfica por 1 ponto. Os TVDE representam uma gota insignificante no mar de automóveis que diariamente entram na cidade. No futuro, serão ainda mais evidentes.
No episódio mais recente do Mobi Boom, discute-se a influência dos TVDE na evolução da mobilidade urbana em Portugal. Francisco Vilaça, responsável máximo da Uber, e Mário de Moraes, responsável máximo da Bolt, trocam ideias sobre o estado atual e o futuro do segmento, a colaboração com as câmaras municipais, a sustentabilidade e os obstáculos da integração tecnológica. Escuta aqui o novo podcast do Expresso. Festival de Valladolid distingue cinema português com múltiplos prémios. Magalhães, uma coprodução entre Portugal, Espanha e Filipinas, foi agraciada com o prémio principal. Vejam isto, este é o meu emprego. À medida que a economia da atenção se expande, as companhias lutam por pequenas frações de tempo mental. Esta situação resultou numa proliferação de postos de trabalho que incentivam os indivíduos a interromper o scroll infinito. Crónica de João Pedro Pereira. Fui feliz, mas também sofri no hospital com o meu filho. Pedro Chagas Freitas partilha o que deixou de saber após o internamento do filho e a morte do pai. No meio da dor, amor e da alegria que redime, afirma que a verdadeira felicidade terminou no dia em que o pai faleceu. Svetlana Alexievich, Nobel da Literatura, expressa remorso por ter apressado o enterro do homem soviético e assegura que ele continua vivo. A laureada bielorrussa com o Nobel da Literatura, Svetlana Alexievich, esteve em Portugal para o Festival Fólio, em Óbidos. Vamos discutir sobre dinheiro, uma abordagem franca acerca da gestão financeira pessoal, otimizar despesas, economizar e fazer com que o dinheiro funcione a teu favor. Marques Mendes expressa descontentamento pelo tratamento dado aos imigrantes como portugueses de segunda. O candidato a Belém criticou os partidos políticos por sentirem medo do voto eletrónico. Lar ilegal em Oliveira do Bairro é fechado pela GNR. Por maus tratos, uma jovem e uma mulher foram identificadas. 8 horas. Helicópteros do INEM em pleno funcionamento. As 4 aeronaves de emergência médica deveriam estar em pleno funcionamento desde o início de julho. Neste jornal, também se antecipa o jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting de Braga. Número de vítimas mortais nas inundações no Vietnã atinge 35. Registaram-se 35 falecimentos nas províncias de Hue, Da Nang, Lan Dong e Quang Tri. Desde a semana passada, as províncias costeiras centrais do Vietnã têm sido impactadas por intensas chuvas. Quem será o melhor presidente caso Ventura assuma como PM? Ouvintes. A possibilidade de André Ventura tornar-se primeiro-ministro durante o mandatos do futuro ocupante de Belém. Os anúncios do Chega e a dissolução do partido. E quem se beneficia da crise habitacional? Governo tem secretário-geral que ignora relação com cunhado do ministro da Presidência. Na nota curricular, não é mencionada a ligação de Carlos Costa Neves, que exerceu a gestão em 3 empresas do parente de Leitão Amaro. Vejam só, este é o meu emprego. Devido ao aumento da economia da atenção, as organizações lutam por pequenos pedaços de tempo mental. Esta situação gerou uma grande quantidade de postos de trabalho que buscam incentivar os outros a parar de rolar o ecrã infinito. Crónica de João Pedro Pereira. Investigação inicial contribuiu para reverter o atraso na fala dos bebés da pandemia. A Universidade de Lisboa implementou uma intervenção com cantigas e narrativas para mitigar as dificuldades linguísticas em crianças nascidas durante a Covid-19. Os resultados revelam uma melhoria entusiasmante. Líbano é acusado por Israel de procrastinar desarmamento do Hezbollah. Segundo o ministro da Defesa de Israel, o Hezbollah está a brincar com o fogo, e é responsabilidade de Beirute realizar o seu desarmamento. Se isso não acontecer, Israel planeia intensificar as operações militares. Número de mortos nas inundações no Vietnã atinge 35. Registaram-se 35 óbitos nas províncias de Hue, Da Nang, Lan Dong e Quang Tri. Desde a semana passada, as províncias costeiras do centro do Vietnã têm sido impactadas por chuvas intensas. Ataques noturnos da Rússia resultaram na morte de 15 indivíduos na Ucrânia.
As autoridades ucranianas relataram que, ao longo da noite, a Rússia disparou 79 drones de ataque e 2 mísseis balísticos, provocando 15 mortos e 20 feridos em várias regiões do país. A explosão e incêndio em supermercado mexicano resultam em pelo menos 23 mortos e várias pessoas feridas. O Procurador-Geral de Sonora informou que as investigações iniciais indicaram que as fatalidades ocorreram devido à inalação de gases tóxicos. Após intervenção de Pedro Costa, Ventura sai da entrevista. André Ventura estava a participar no programa Verdade ou Consequência, da CNN Portugal. Próximo do término, e após ter criticado o tom e a abordagem da entrevista, decidiu deixar o estúdio. Coutrinho divulga a candidatura às 10 horas. No seu livro, Porque Sou Liberal, lançado antes do seu anúncio para a corrida ao Palácio de Belém, o ex-líder da IEL e eurodeputado faz esta manhã uma das suas revelações. Mãe recebe alta da maternidade de Coimbra e bebê nasce no carro 2 horas depois. Pouco tempo antes, a futura mãe esteve na maternidade, mas voltou para casa seguindo a orientação do médico. O pai realizou o parto, quase à entrada de casa. 3 indivíduos apreendidos por suspeita de roubo de peças em ouro em Vimioso. Os suspeitos transportavam artigos em ouro no veículo que utilizavam, avaliados em cerca de 5.000 euros. A morte é igualmente uma forma de vida. Publico@publico.pt 35 mortos resultantes de inundações no Vietnã. Um novo relatório das autoridades indica que as chuvas fortes e as inundações ocorridas na semana anterior no centro do Vietnã provocaram 35 fatalities. Assaltante encapuzado furta postos de combustíveis em Valongo e leva 150 euros. GNR realiza ações para encontrar o ladrão e o veículo utilizado. Lucky Becchio foi o chefe dos 15 minutos à Benfica. Na segunda parte, o Benfica atuou à Benfica, enquanto Mourinho afirma com orgulho que atropelou o Vitória. No Dragão, o FC Porto aspira a manter-se invicto, enquanto o SC Braga não deseja nem pode perder mais pontos. Os parasitas não fazem pausas. Conheça os 7 que mais afligem os nossos animais de estimação no outono. Como as carraças, pulgas e mosquitos estão sempre ativos, é essencial que o animal de estimação esteja constantemente resguardado. Forças de segurança britânicas afirmam que não existe indício de que o ataque com faca em comboio na Inglaterra seja um ato de terrorismo. De acordo com o último relatório das autoridades, 4 pessoas já foram dispensadas e 2 continuam em estado crítico. Nuno Andrade é o vencedor da primeira edição do Prémio de Fotografia Narrativa. O fotógrafo recebeu o prémio devido à sua excepcional habilidade de metamorfosar a praia da Ponta dos Corvos, no Seixal, um território considerado periférico e aparentemente marginal, num espaço de revelação e pertença. Canais de comunicação entre as Forças Armadas dos Estados Unidos da América e da China são estabelecidos. Pete Hegseth, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, declara que as relações entre os dois países nunca estiveram tão boas. Governo do Reino Unido classifica esfaqueamento de 10 pessoas num comboio como ato isolado. Incidente em comboio com destino a Londres resultou em 10 feridos, incluindo um em estado crítico. Revelações surpreendentes de Madalena Aragão a respeito de João Neves. A atriz partilha o que mais aprecia no jogador de futebol e como ele ajudou a compreender o significado do amor. 8 espetáculos para novembro, de José Afonso a Branca de Neve. Branca de Neve e Outros Dramalhetes, uma obra de Robert Walser, com direção de Nuno Carinhas, estará em cena no Teatro Nacional São João, no Porto, entre 20 de novembro e 14 de dezembro. A partir de amanhã, às 23h30, no Now, Rabo de Peixe, a história real. A megaprodução apresenta uma conversa com o proprietário da embarcação que naufragou nos Açores, carregada com centenas de quilos de droga. Obama defende candidatos do Partido Democrata com críticas a Trump.
Após 9 anos desde a sua saída da Casa Branca, Obama permanece como uma das figuras mais admiradas dentro do Partido Democrata. Porto petrolífero russo é atingido por ataque de drone ucraniano. 2 navios civis de outras nacionalidades foram atingidos, resultando num incêndio em um dos maiores terminais de petróleo da área. Não se registaram vítimas entre as tripulações, apesar de haver danos em edifícios. Operação contra narcotráfico no Caribe resulta em 3 mortos. O secretário da Defesa dos Estados Unidos informou que 3 narcoterroristas perderam a vida numa recente ofensiva contra uma embarcação supostamente envolvida no tráfico de drogas nas águas caribenhas. No Hospital Amadora Sintra, doentes urgentes têm uma espera de quase 20 horas para serem atendidos. De acordo com informações do Ministério da Saúde, às 11 horas e 30 minutos, havia 40 doentes urgentes, amarelo, que estavam à espera, em média, 19 horas e 36 minutos para a primeira observação. Blitz revela a segunda e derradeira revista especial de 40 anos para colecionadores. Descubra onde adquirir. Após o êxito da edição que destacou os 40 melhores álbuns da música portuguesa desde 1984, a Blitz apresenta agora o segundo volume, composto por 132 páginas, completando assim as celebrações do 40º aniversário. Focado na seleção dos 40 melhores álbuns da música internacional desde o ano da criação da marca Blitz, esta edição especial inclui ainda entrevistas exclusivas e uma narrativa sobre os concertos em estádios em Portugal. Estará disponível nas bancas a 4 de novembro, mas já pode ser comprada online. A relação de Craveiro Lopes e a coação da PIDE. Ex-presidente que incomodava o regime, apanhado em fotografias com uma mulher casada, foi silenciado pouco antes do seu falecimento. Esta narrativa faz parte de Histórias da PIDE, um novo livro do qual apresentamos um trecho. Coutrin lança novos adversários para repetir sucesso de Soares. O liberal foca a sua estratégia em persuadir o eleitorado de que é capaz de chegar à segunda volta, não hesitando em declarar guerra a comentadores. Denuncia que os poderosos da economia e dos media estão a ameaçar com retaliações. A Spelke Prop e Betty Splitting, kenianos, triunfam na 21, a Maratona do Porto. O vencedor ultrapassou o tempo de 2 horas e 13 minutos, 53 que havia alcançado na Maratona de Eindhoven em 2024, fixando um novo recorde pessoal. Fronteiras, um relato sobre as linhas que nos separam e conectam. Nova Tutius Terrarum Orbis Geographica AC Hidrográfica Tabula, 1630, criada pelo cartógrafo holandês Henrique Zondius II. Cristina Ferreira sugere que o casamento poderá acontecer em breve. E os seguidores ficaram em êxtase. A apresentadora provocou uma grande agitação ao informar sobre a união com João Monteiro. Contudo, será que se trata de uma estratégia publicitária? Após a Venezuela, Trump adverte Nigéria com uma intervenção militar, devido a atrocidades terríveis contra cristãos. Membros do grupo MAGA afirmam que existe um genocídio dirigido à comunidade cristã na área. Contudo, as principais vítimas do Boko Haram são muçulmanos. Coutrin reafirma a segunda volta e garante surpreender face às sondagens e narrativas preguiçosas. O candidato que conta com o apoio da IEL posicionou-se como o representante do inconformismo e do futuro, reiterando a sua firme crença de que participará na segunda volta das presidenciais. Esta convicção é partilhada pelo seu mandatário nacional, José Miguel Judice. Cláudia Sheinbaum, presidente do México, expressa pesar pelas vítimas da explosão em supermercado. A morte de 23 indivíduos numa explosão que resultou em incêndio num supermercado em Hermosillo foi lamentada pela presidente do México, Cláudia Sheinbaum. Exploração da Transnistria, a área retida na União Soviética. Estátua de Lenin situada em frente ao Conselho Supremo da República Moldava da Pridnestrovia em Tiraspol, que é a capital da Transnistria. Debate sobre hipersensibilidade e as novas tendências lexicais, com Daniel Oliveira, Ricardo Araújo Pereira e José Maria Pimentel. No último dia do Tribeca Festival, Ricardo Costa juntou-se a Ricardo Araújo Pereira, Daniel Oliveira e José Maria Pimentel para discutir a cultura de cancelamento e o politicamente correto.
A divergência de opiniões foi significativa. Marido é esfaqueado no pescoço pela mulher em Loures. A vítima encontra-se em estado grave e foi transportada para o Hospital de Santa Maria. A suspeita foi presa. A moda saudita e Vivienne Westwood, Stella McCartney. Em colaboração com a Art of Heritage, Vivienne Westwood revelou uma coleção cápsula que inclui artigos de alta costura e artesanato tradicional. Investigação a abusos em discussão entre PGR e governo de Israel. A detenção de 10 soldados, devido a supostos abusos, provocou uma forte indignação na extrema-direita israelita. Austrian Airlines reinicia ligações aéreas diretas para Teherão. O Irão revelou que a Austrian Airlines voltará a operar voos entre Viena e Teherão a partir da madrugada desta segunda-feira, após cerca de 5 meses sem atividade. Acordo de cooperação na defesa é assinado entre Canadá e Filipinas. As Forças Armadas das Filipinas e do Canadá poderão agora treinar e operar em conjunto nos seus territórios, após a assinatura de um acordo que visa fortalecer a colaboração na defesa. Um terço das empresas na Alemanha planeia reduzir a sua equipa até 2026. A gravidade da situação é acentuada na indústria, onde 41% dos entrevistados espera uma diminuição do número de trabalhadores, ao passo que apenas 1 em cada 7 pretende recrutar pessoal. Início das sugestões de modificação ao OE 2026, Impostos, Habitação, Salários e Custo de Vida. Uma sugestão que passa por várias bancadas é a reposição do IVA a 6% na aquisição e instalação de painéis solares, bombas de calor e outros dispositivos similares, podendo contar com o consenso do PS e Chega. Mais de 100 cirurgias robóticas em ortopedia realizadas pela ULS Coimbra. No Hospital dos Covões, o programa de cirurgia robótica em ortopedia da ULS de Coimbra, a única instituição pública do país a ter esta tecnologia, já realizou mais de 100 intervenções. Samuel Lúria, guardião de histórias, cantor de batalhas internas. A banda sonora de A Eleição Mais Louca de Sempre é da autoria de Samuel Lúria, com narração de Gonçalo Waddington. O que é a depressão sazonal e quais os seus sintomas? Sinais incluem fadiga, irritabilidade, sonolência e dificuldades de concentração. A vontade de se isolar também pode surgir. A sensação de vazio pode ser provocada por dias mais curtos, frios e com menos luz. Apoio da Guiné-Bissau é solicitado por Portugal para posição na Organização das Nações Unidas. No contexto da sua candidatura ao cargo de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Portugal pediu o apoio da Guiné-Bissau. Trump promete invadir a Nigéria se o assassínio de cristãos persistir. Nação solicita respeito pela sua soberania. Bola Tinubu, presidente da Nigéria, manifesta a sua disposição para encontrar-se com Trump nos dias vindouros, expressando gratidão pela oferta dos Estados Unidos da América de fornecer armas ao seu país, utilizadas na luta contra o terrorismo. Apoio da Guiné-Bissau é solicitado por Portugal para assento na Organização das Nações Unidas. Rita Laranjinha destacou que o apoio entre nações lusófonas em candidaturas desse tipo é considerado normal. Propostas iniciais para alteração ao OE 2026, Impostos, Custo de Vida, Habitação, Salários. Uma proposta que sugere a reposição do IVA de 6% na aquisição e instalação de painéis solares, bombas de calor e equipamentos semelhantes é apoiada por diversas bancadas e pode contar com o consenso do PS e do Chega. Uma ligação une 2 dos suspeitos do roubo no Louvre. No dia 19 de outubro, 4 indivíduos assaltaram o Louvre, levando consigo joias que totalizam 88 milhões de euros. Compromisso da Espanha com a salvaguarda dos jornalistas é reafirmado. O Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas é celebrado este domingo. Trump promete invadir a Nigéria se o assassinato de cristãos persistir. Nação solicita respeito pela sua soberania.
Bola Tinubu, o presidente nigeriano, expressa a sua disposição para uma reunião com Trump nos próximos dias, agradecendo a oferta dos Estados Unidos da América de fornecer armas ao seu país, utilizadas na luta contra o terrorismo. Hoje, Hamas irá entregar a Israel os corpos de mais 3 reféns. As autoridades israelitas iniciaram os preparativos para a entrega. Estamos a exaltar o delinquente. Mariana Van Zeller e Sofia Pinto Coelho analisam o fascínio pelo mundo criminal. Os relatos sobre crime prevalecem nas plataformas de streaming, despertando a curiosidade de milhões. Durante o Tribeca Festival Lisboa 2025, Mariana Van Zeller e Sofia Pinto Coelho tentaram entender as razões por trás deste fascínio e até que grau esta obsessão poderá estar a trivializar o mal e a converter delinquentes em figuras centrais. Narcolanchas, o fenómeno das redes de droga opera com maior capacidade e reduzido receio. Um relatório sobre segurança interna indica que o tráfico marítimo continua a evoluir, as redes recorrem a embarcações rápidas e utilizam recursos cada vez mais avançados. Sob caos, milhares de afegãos retornam à pátria a partir do Paquistão. A reabertura temporária acontece após uma semana de negociações tumultuadas na Turquia. Cunhada de mulher falecida no Amadora Sintra contradiz ministra, gravidez foi monitorizada no centro de saúde. A familiar de Umucani esclareceu à CMTV que o acompanhamento da gravidez da mulher que faleceu no Hospital Amadora Sintra na sexta-feira anterior foi feito no centro de saúde de Agualva Cacém. A bebé nasceu, mas não sobreviveu. É irracional que tantas startups busquem os Estados Unidos da América tão prematuramente. Em setembro, Alexandre Santos, AESQ, e Miguel Aguiar tomaram as rédeas da Startup Portugal. Hamas comunica a Israel a entrega de mais 3 corpos de reféns. O Hamas procederá à entrega dos 3 caixões à Cruz Vermelha, conforme determina o protocolo de cessar-fogo em vigência desde 10 de outubro, que posteriormente os entregará ao exército israelita. Vítor Pereira recorda experiências passadas ao longo de quase um ano no Wolverhampton. O treinador português foi afastado da equipa. Incêndio junto à Cruz Vermelha provoca queimaduras em mulher. Em São Domingos de Benfica, mais de 20 operacionais foram mobilizados para a luta contra as chamas. Como agir? Segunda-feira é um dia para sonhar com livros e um ano no parque. Contamos ainda com uma merenda do acordeão, panorâmicas sobre o Porto, obras de Paula Rego e uma feira popular para dar início à semana. Solen, um coringa no Halloween que se destaca na vida real. O atacante fez 2 golos já na primeira metade da partida. Forças de segurança afirmam que existe apenas um suspeito do ataque no comboio. No sábado, 2 de novembro, ocorreu um ataque num comboio a caminho de Londres. Aumento da produção de petróleo é anunciado pela OPEP+. Desde abril, os 8 países têm vindo a elevar mensalmente os seus alvos de produção, somando aproximadamente 2,7 milhões de barris diários, para enfrentar a concorrência que se intensifica. OPEP+ revela que a produção de petróleo será acrescida em 137 mil barris diários em dezembro. Desde abril, os 8 países têm vindo a elevar os seus alvos de produção mensalmente, somando aproximadamente 2,7 milhões de barris diários, em resposta à crescente concorrência, especialmente dos produtores norte-americanos de petróleo de xisto. Tribunal Supremo determina a conservação de evidências da operação nas favelas. Com o intuito de assegurar a transparência e a investigação dos acontecimentos pelo Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal do Brasil determinou a conservação das evidências materiais da operação nas favelas do Rio. SP, Braga FC Porto. William Gomes mora no alinhamento. Os Dragões defrontam os minhotos e necessitam de vencer para conservar a liderança isolada da Liga. Farioli conta apenas com 2 vitórias nos últimos 4 encontros. O jogo começa às 20h30 no Dragão. Acompanhe aqui. Candidatura de José Manuel Pureza à liderança do Bloco.
A opção dos signatários da moção liderada por Mariana Mortágua recai sobre o antigo líder parlamentar do partido. Líder do PCP afirma que nação está a ser pilhada por uma gangue de direita. Paulo Raimundo contestou as iniciativas laborais do governo inseridas no Orçamento de Estado para 2026, avaliando que o que está em jogo é um acentuado aumento da exploração e a formação de uma sociedade ainda mais desigual. Candidatura de José Manuel Pureza à coordenação do Bloco de Esquerda. Esta tarde, em Coimbra, durante uma reunião dos apoiantes da moção, do Bloco de Esquerda, as listas foram aprovadas, com Mariana Mortágua a liderar anteriormente. Faleceu Rafael de Paula, o toureiro que teve uma das trajetórias mais notáveis em Espanha. Contava com 85 anos. Em 2002, a Medalha de Ouro de Mérito em Belas Artes foi atribuída ao toureiro pelo Ministério da Cultura espanhol. A gestão de Donald Trump não agrada à maior parte dos cidadãos norte-americanos. De acordo com as sondagens, a maior parte dos norte-americanos entrevistados considera que Trump ignora as inquietações da população e que o país se encontra a seguir um caminho inadequado. Helicóptero fora de serviço para o transporte de bebê de Faro para Lisboa. Devido à indisponibilidade do aparelho do INEM, um bebê em estado crítico foi trasladado de ambulância do Hospital de Faro para o Hospital Dona Estefânia. Colisão em Rio Maior resulta em 2 mortes. O casal recebeu assistência no local e passou por manobras de reanimação, no entanto, as equipas médicas acabariam por declarar os óbitos. Bebê com hemorragia cerebral percorreu 340 km de ambulância até Lisboa. Helicóptero de Lolé não está a funcionar. O recém-nascido está em estado crítico e encontra-se internado na unidade de cuidados intensivos de neonatologia. Andreia Galvão e Fabián vão desempenhar funções de deputados na AR. Os candidatos número 2 e 3 da lista do Círculo de Lisboa irão ocupar o lugar de Mariana Mortágua de forma rotativa. Suspeitas de fraude fiscal surgem devido ao combustível a baixo custo de Espanha. A entrada de combustíveis em Portugal gera receios entre os operadores quanto a possíveis fraudes. Veículo despista-se, ao capotar, colido com outro automóvel. Um acidente impressionante está a afetar o trânsito na EN 201, em Feitosa, Ponte de Lima. Registra-se um ferido. 21 horas. Marta Temido não dá suporte a nenhum candidato nas eleições presidenciais. A eurodeputada do PS admite que gostaria de ver outros candidatos na disputa por Belém. Além disso, Fabián Figueiredo e Andreia Galvão irão alternar-se na função de deputado pelo Bloco de Esquerda. Sinner volta ao primeiro lugar depois de vencer no Masters de Paris. O italiano soube tirar partido do erro de Carlos Alcaraz. Em Atenas, Nuno Borges conseguiu a qualificação para a segunda ronda. Kaia Gerber, filha de Cindy Crawford, herda a beleza e o legado da mãe. Aos 24 anos, Kaia Gerber confessa ter sido inspirada pela ex-manequim, que tem 59 anos. Família refuta declarações infelizes da ministra e apresenta evidências de que a grávida estava sob acompanhamento. Praticamente tudo o que a família da grávida falecida na Amadora Sintra relata, assim como a sua filha, opõe-se às declarações feitas pela Ministra da Saúde, que afirmou no Parlamento que a grávida não teve acompanhamento durante a sua gestação. A família contesta e apresenta evidências. Tiroteio no bairro do Zambujal leva à intervenção da PSP. Foi realizada a apreensão de uma arma. A Organização das Nações Unidas disponibiliza 3,5 milhões de euros para apoiar a população da Jamaica após o furacão. O recente relatório sobre as vítimas do temporal de ventos e chuvas intensas já indica que o número ultrapassa 50, sendo a maioria no Haiti, onde estão confirmados 30 mortos e 18 desaparecidos, enquanto na Jamaica o total de falecidos chega a 28. Acelerar e cruzar a meta é suficiente para quem tem nome de piloto. O golo decisivo foi marcado pelo avançado espanhol, que já se encontrava em campo na segunda parte.
Reeleito, presidente da Guarda afirma que nova maioria visa desvincular a cidade de entraves. O autarca garantiu que a nova maioria irá saber ouvir, dialogar e cooperar, e que a sua governança será com todos e para todos. Meteoro ilumina o céu em Portugal. Diversos vídeos partilhados nas redes sociais capturam um clarão observado cerca das 19 horas e 40 minutos, que também foi documentado em Espanha. Vários suspeitos são detidos após troca de tiros no bairro do Zambujal. Este domingo à noite, na Amadora, várias pessoas foram detidas devido a um tiroteio no bairro do Zambujal, com apreensão de armas de fogo. FC Porto conquista os pontos, SP, Braga experimenta um intenso gosto a vazio. Apesar do domínio dos minhotos no encontro, o triunfo foi para o FC Porto. Assim como Mourinho no Vitória Benfica, Farioli também teve sucesso ao substituir a magia pelo esforço. Jorge Pinto, há quem queira marcar presença, outros que estão obcecados pela sua imagem, eu sou o único concorrente que realmente aspira a ser presidente. Na segunda parte do Isto é Gozar com quem trabalha, o deputado do LIVRE e candidato à presidência da República, Jorge Pinto, é entrevistado por Ricardo Araújo Pereira. Mariana Mortágua será substituída rotativamente por Fabián Figueiredo e Andreia Galvão no Parlamento. Neste domingo, o ex-deputado José Manuel Pureza foi escolhido pelos apoiantes da moção, como o candidato principal à mesa nacional. Farioli, 9 triunfos em 10 partidas e uma demonstração de crescimento. O técnico italiano incluiu Rodrigo Mora e William Gomes na equipa titular. A ofensiva russa mais significativa, de que forma a organização do Tratado do Atlântico Norte se está a preparar para o desafio militar de Putin. Análise dos mais recentes acontecimentos do conflito na Ucrânia por José Milhazes e Nuno Rogério. FCPX-SCB. O Porto não teve controlo algum sobre a partida. Augusto Inácio afirma que o Braga teve um desempenho superior ao do Porto. Destaca também a determinação dos Dragões, mesmo que tenham falhado bastante no ataque e se tenham deixado ultrapassar. FCPX-SCB. Os atletas ignoram que estão sob observação. Pedro Henriques avaliou o golo do Braga como válido, mas menciona uma omissão de cartão amarelo. No final, atribui uma avaliação favorável ao árbitro Fábio Veríssimo. A confirmação sobre o acompanhamento da grávida no SNS ocorreu 48 horas após o óbito em Amadora Sintra. Durante a gravidez, o Mocani realizou 2 consultas no Centro de Saúde de Agualva Cacém e mais 2 no hospital.